Agora vai. Aí está! Bom dia, pessoal. Quarta-feira, 11 de março de 2026. Agora são que horas, Cris? 11 horas e 18 minutos. E para quem ainda não me conhece, tem que apertar aqui? Isso. Meu nome é Daniel, eu sou motorista de aplicativos. E agora como é que coloca no... Tem que colocar no... Não é no P, é no... Drive, aqui, para baixo. Pezinho no freio para baixo. Ali no painel central indica que já está ok. Cara, faz muito tempo que eu não dirijo um automático. Tô aqui na Evoque com o Cristiano Franco. Aparece aí pra ele, dá um oi pros guri. Acabamos de gravar um episódio do podcast Sem Pauta e Sem Vergonha. E daí tava conversando aqui com ele, com o Franco, que é o proprietário aqui da Evoque. Cara, a sensação é que eu não vou passar aqui, cara. Passa. Cara, o Moisés eu dou no meio, eu passo em qualquer buraco. E aqui eu tenho a sensação que vou deixar todos os retrovisores. E pra quem não sabe, o Cris ele dirige um BID. E nós estávamos conversando, e o Cris, tem 10 minutos? Tenho. Então vou dar uma volta e vamos. Mas faz muito tempo que eu não dirijo um carro automático. O meu medo não é porque ele é elétrico, é porque ele é automático. Essa questão do pé aí, ó, não vai. Mas dizem que tu pisa, ele vai, né? Se tu pisar, ele vai. E pode experimentar, inclusive. Ele vai mesmo aí. Ele vai mesmo. Nós vamos dar uma volta aqui, então, uns 10 minutos. Para ele não se... Antes que os haters venham me dizer se comprou, se vendeu pros elétricos. Não custa testar, né? Nunca andei no elétrico, vai ser a primeira vez. Ainda não se vendeu, pelo menos, né? Não me compraram ainda, pelo menos, né? Mas estão abertos aí, ó, IESA, DR Sul, Via Porto, quem quiser chegar junto. BID, pode vir a BID mesmo. Pode vir a Guile, não tem problema nenhum. Fazendo uma oferta legal pro canal, trocando uma ideia, fazendo uma troca de experiência que seja bom pra mim e pra vocês também. Por que não, né? Agora tu para aí, Cris. Ô, Cris, já tô me sentindo à vontade de dirigir e segurar a GoPro ao mesmo tempo, hein? Já ganhou confiança. E quantos quilômetros a gente rodou? Nenhum, né? Nem dois, na verdade. Não fechou 2 ainda. Tem uma dica pra vocês, pessoal. Se vocês não têm interesse em dirigir um elétrico, não dirijam um elétrico. Não dirijam. Cara, que loucura. E olha que isso aqui... Eu posso dizer que esse carro é um carro de entrada? Pode. Na categoria dele, ele é um de entrada. Ou ele tá ali no começo da fila, né? Ele é um carro com 96 cavalos. Cara, a versão Plus 96 não, 98 agora, né? Com 2,98. E a versão, essa é de entrada, porque a versão Plus, Dolphin Plus, que esse é o GS, né? O Plus, ele esse é o BID Dolphin GS. GS. Faz black, pra você ter uma ideia. E aí o Plus é 202 cavalos. E realmente aquela coisa que eu sempre escutei falar, que tu pisa, ele vai. Ele vai. Ele vai valendo. Essa risada não tem preço. Então assim, ó, se tu não tem interesse em ter um carro elétrico, não dirija. E eu não sei o que eu vou fazer com o meu interesse a partir de agora. Tá, bora trabalhar, né? Chega de... Não chega não. Não chega de sonhar. Muito pelo contrário. Não chega de sonhar. Não vou dizer que eu tenho pensado nisso. Vou falar sério com vocês agora, porque esse canal também se fala sério. Às vezes. Não vou dizer que eu tenho pensado nisso. Nisso que é ter carro elétrico, trocar de carro, aquela coisa toda. Porque pensado é muito forte. Mas eu tenho entendido que... Ligou. Que não é mais futuro, né? Já é presente. O carro elétrico. Já é realidade, né? E é a primeira vez que eu dou uma volta com carro elétrico. Para não dizer que é a primeira vez, teve uma das edições do Churrasco dos Guris, que eu dei uma volta na quadra lá, em Cachoeirinha, lá, com o Spark, que por sinal também era uma ação do Franco com a Jardine. E daí eu dei uma volta na quadra sem saber que o carro era elétrico, depois que eles me contaram que o carro era elétrico, pra tu ver a minha ignorância em relação a tanto, né? Tô manobrando aqui que essas vagas são apertadas. O que eu fiz? Não fiz nada. Falou, Franco. Até qualquer dia aí. Vem aí, cara. Eu ainda vou te convidar para participar desse podcast. Não sei se como patrocinador ou como colega. Qualquer jeito. Daí a gente vê. Ó, tocou 14 pila pro Conde da Figueira aqui. Vamos dar-lhe. Vamos lá. Tá? Um abraço. Bom trabalho aí. Portão 2 da PUC. Tá, então vamos falar sério aqui agora. Deixa eu só terminar de me ajeitar.
Não, eu não tenho essa intenção de comprar carro nenhum, na verdade, para começar. E ao mesmo tempo eu tenho informação, o elétrico já é realidade, né? O elétrico já é realidade. Em relação a custo, em relação a autonomia, enfim. Já é realidade, já é realidade. A localista está aí para nos provar, já que acabaram de comprar uma frota aí de alguns para colocar para locação, significa o quê? Que pelo menos eles já têm para quem vender depois. Isso é uma dos grandes problemas, é a solução de um dos grandes problemas que se falavam lá atrás em relação à vida útil, vida dos carros elétricos, né? Quanto tempo eles vão durar? 8 anos, 10 anos, e o que fazer com eles depois? A localista já sabe. Não estou dizendo que eu sei, eu não sei o que eles vão fazer, mas a localista já sabe. Significa então que é um negócio. É um negócio. Já dá para encarar. Agora, dirigir... Eu não tenho experiência com outros carros automáticos na atualidade. O meu último que eu tive foi o Cobalt, que era um carro cheio de problema, mas que era muito confortável em relação à direção e tal, mas era cheio de problema. E o meu carro, né, o Focus, também era um baita de um carro sensacional. Agora, esse BYD, e como eu falei no take anterior, de entrada, parece ser o que está na pontinha do iceberg. Tem muito maiores opções ou melhores opções a partir dele, né? É um Dolphin GS, se eu não me engano, né? Que o Cristiano tem. Eu achei sensacional. Eu fiquei imaginando as minhas veias coladinhas aqui atrás, ó. E eu aqui... sem tirar. Sem tirar. Mas para isso eu preciso... Vou colocar, o Cristiano falou, cara, Daniel, fala. Joga pro universo. Eu preciso de um patrocinador para tanto. Então, se tu quiser me patrocinar com um carro para divulgar a tua marca, né? Eu tô na pista. Tô aceitando proposta. Mas eu tenho uma condição. E essa eu não abro mão, tá? Eu já vou dar minha condição aqui. Ele tem que vir adesivado. No estilo Moisés. Meio-dia exatamente em Porto Alegre. Chegando aqui pegar a segunda passageira do dia. Aqui na Bom Jesus. Vou mostrar para vocês um pouquinho aqui da região da Bom Jesus. Essa aqui é a rua lá. Agora eu vou pegar aqui a José Madri. Essa rua aqui na frente em seguida, se eu não me engano, é a rua do terminal do bus. O 470 que chega aqui, né? O Bom Jesus. Na verdade eu vou pegar a passageira, já é no Sefer, né? Não é loteamento vizinho à Vila Bom Jesus. Não é na própria Bom Jesus. Mas enfim, essa aqui é a rua 8, que começa as ruas tudo com número ou com letra, né? Normalmente as ruas de Vila Invasão são assim, ou muitas delas são assim, né? E logo em seguida já vai começar a Sefer. Não, essa rua não, a rua do terminal do 470. Eu tô fazendo confusão. É outra rua. A Natália, essa é a minha passageira que eu vou buscar agora, tá indo para Berlim, né? Não a capital da Alemanha, e sim a rua Berlim, lá no bairro São Geraldo. Ou avenida, né? Porque na verdade chama-se Avenida Berlim, apesar de ser uma rua. Ou tô errado aí? Acho que eu tô fazendo confusão, não tenho certeza. Ah, é na escola? Eu acho que é na escola que eu vou pegar ela. Pegar a esquerda aqui o acesso para Sefer, ó. É a porta de entrada da Sefer, para quem tá na Bom Jesus. Aqui, a partir dessa rua, logo em seguida, essa Casa Verde, já faz parte da Sefer, que é um loteamento que tem a ver com os ferroviários, né? Centro, não sei o que, ferroviários. O GPT me falou outro dia. Eu perguntei para vocês não me responderam? Eu perguntei pro GPT, já esqueci exatamente o que isso significa. Bom dia, Natália? Não precisa estranhar, sou eu mesmo. Toda desconfiada. Quatro. Alerta para cenas repugnantes. Faz tempo que não tem, né? Parei aqui para mostrar Rua Federico Mendes, bairro Navegantes.
Zona norte da cidade. Quem não gosta de ervilha vai se fuder. Fiz um franguinho com ervilhas, molho de tomate. Uma delícia, só para não passar batido. Tocou. Já tocou. Pegar ali no caldeiro, onde eu trouxe os rapazes, por sinal. Lá pra Avenida do Forte. O cara não tem minuto de sossego. Especialmente mais ainda dentro dos condomínios, né? Gurizadinha andando de motinho e tal. Agora, estas motinhos estão na rua em Porto Alegre. Muita gente, não sei se vocês já viram, andando nessas motinhos elétricas que não precisa ter placa de identificação. Que elas têm lá a velocidade máxima 33. limitada em 33, né? 35. Isso, autopropelido. Elétrica, né? Cara, não dá. Hoje de manhã eu vi um cara na Independência. Ontem eu vi na Ipiranga. Os caras andando no meio dos carros, como se tivesse de moto mesmo, entendeu? É completamente diferente a moto. Tá bom aqui? Esse é o Mercado Público, esse é o Largo Leno Pérez, Centro Histórico de Porto Alegre. Vou deixar o adesivo com a Sofia para ela colocar lá em Goiânia, um lugar bem legal. Eu vou abrir para vocês ali, tá? E aqui é o Centro Histórico de Porto Alegre, o Mercadão tá aqui. Feito? Bom, tem um bom passeio aqui. Aproveitem e um bom retorno depois. Obrigada, Valeu, tchau, tchau. Tchau, Sofia. Tchau, tio. Família de Goiânia tá aqui. A Sofia tem alguma paralisia. Vieram para uma consulta. Agora estão descarregando a cadeira de rodas da Sofia. E coisa mais querida, a mocinha deve ter o quê? Uns 10 anos de idade, só que ela não fala. Não sei, essas doenças autoimunes provavelmente. Coincidentemente, o Feta tá falando sobre as motinhas que eu falei no último vídeo, vocês viram isso, né? Essas motos eu acho que tem direito de fazer o que querem. E se for interessante para elas andam na calçada, se não for... Olha o lugar onde a Rafaela tá me aguardando. Rafaela? Boa tarde, tudo bom? Boa tarde. Porque senão eu vou te pegar na Esse cara ali amanhã. E tu, Nenê, tem o que pra botar pra nós, né? Fala, Patrícia, eu sou o Jean, moro em Santo Amaro. Doeu. Preciso fazer desse jeito, gente. É aqui? Amigo, a gente não sabe, a gente vai descobrir agora. É a primeira vez que a gente... Pelo número é aqui. Esse Não, prédio perfeito. aqui. Então a gente acredita em você. E eu tô aqui, Obrigada. Feito, uma boa tarde para vocês, uma ótima semana. Meu Deus, cara, impressionante. Quinta série valendo. E duas mulheres que têm a minha idade, provavelmente. Talvez um pouco menos. Quinta série valendo. Não tenho uma paciência para isso, sabe? Agora eu vou aqui pegar o Paulo. Já tá me aguardando, que ele tá indo, tá a fim de ir lá pro Mãe de Deus. Vamos ver se tá pronto, com o braço esticado na pista. Esperando. Paulo, aqui na Cristóvão Colombo, trouxe aqui pro Hospital da Plástica, acho que é isso. Esse prédio novo que tem aqui. Primeira viagem. Não, já uma vez eu peguei o Doutor. Lembra do Doutor? Um passageiro que tem o nome só Doutor, DR. Eu peguei justamente nesse prédio aí. Eu acho que foi a segunda corrida. Tá ali o Paulo já, ó. Me aguardando, camisa azul, polo azul clara. Bem de boaça. Ele é uma mulher. Não sei o que é, não me interessa. Tarde, Paulo. Tudo bom, senhor? Partiu o Hospital Mãe de Deus. Bem votado, né? E tu, Gomes? Eu vou botar no Rafinha, ele fez vários comentários bons hoje no programa, mas o principal pra mim, passou por só eu rir. Ele parabeniza a mãe dele com a seguinte frase: falando em vetera, hoje é aniversário da minha mãe. Só eu comecei. Feito, meu amigo.
Obrigado, bom trabalho. Uma boa tarde para vocês, uma ótima semana. Agora vamos ali para João Pessoa pegar a Hipólito da Costa. Devanir. Não para, não para, não para. 2h01 da tarde. Nas grandes cidades de um país tão violento, os muros e as grades nos protegem de quase tudo, mas o quase tudo, quase sempre é quase nada e nada. Que delícia, né? Isso também se criou ao som de várias variáveis? Sim. Essa música Muros e Grades, da banda Engenheiros do Havaí. Por sinal, Humberto, tu tá me devendo aquele desafio, lembra que eu te propus lá atrás? Numa galáxia muito distante, longíssimo da civilização? É? Eu ia tocar, cantar no palco de um show da banda Engenheiros do Havaí, né? Da tua banda, no caso. E tu ia fazer um dia de Uber. Lembra? Nunca me respondeu. Nunca nem a merda me mandou. Fica a dica, meu bruxo. Fica a dica. Sou teu fã. Só para não passar batido. 2h26 da tarde. Começou a perna das velhas. Fazia tempo que eu não citava isso, né? A primeira foi a Jussara. Depois foi a dona Sara. Só faltou a Ju para a segunda, no caso. E agora eu vou buscar a Marion. Não sei se é velha, mas eu acho que é, né? Vamos combinar. Marion não parece ser jovenzinha. Parece ter mais de 40, pelo menos, né? Sim, eu também sou velho. Antes que me chamem de etarista. E como diz o Diego, um abraço, Diego, noturno. Vão tudo se fuder, seus arrombados. Arrombado é uma expressão que não tá no meu vocabulário, mas que eu escuto e me sinto identificado, sabe? Isso aí, arrombado. Etarista, vão se fuder. Mas enfim, começou a perna das velhas, bons ouvidos pra isso. Pra tu que tá acostumado com esse canal de merda, sabe que eu tenho elas aqui, ó, dentro do meu coração. É pra elas que eu vivo. 2:50 da tarde, vão aqui numa das ruas mais tradicionais do Bonfim. Essa é a Oswaldo Aranha, né? Mas eu vou pegar a Marion, vamos ver junto, sem identificar ela. Vamos chegar junto para pegar aqui na Calduro a Marion, uma viagemzinha rapidinha. Aliás, rápida não sei se vai ser, mas que ela é curta com certeza. Pegar na Calduro para levar para Praça Dom Feliciano, bem na frente da Santa Casa ali, provavelmente uma consulta, né? É a hora que as velhas saem tudo para fazer consulta, aquela coisa toda. A Calduro asfaltada, o Fetter tava puto outro dia no Pretinho, falando que asfaltaram a Calduro e não sei mais o que e tal. Eu, como motorista de aplicativo, achei excelente. Eu até entendo a insatisfação dos moradores, mas como motorista de aplicativo, eu acho excelente. Até porque o paralelepípedo aqui da Calduro era terrível. Ali, ó. Não dá pra dizer que é jovenzinha e nem que é velha. Já tem seus 60. Era assim. Uma artista dos anos 90 sabe toda a história da Calduro. Do Bonfim, na verdade. Eu fiz a pergunta pra ela se ela é contra ou a favor do asfaltamento da Calduro, né? E como moradora que ela é absolutamente contra, né, o asfaltamento. Daí começou a me contar a história da rua e tal. Até que chegamos no Fetter, Alexandre. Ele residiu na Calduro na infância, adolescência. Um para um lado, outro pelo outro, tia. Vamos se respeitar também. Tá, enfim, no fim se revelou artista também das artes cênicas. Não, das artes visuais. E o resto é resenha. Esqueci do assunto. 3 horas. Eu fico puto com isso, sabe? Trânsito é uma coisa enlouquecedora. Não é que eles rasgaram mesmo, tia. O colega me fez uma fofoca, entre aspas, fofoca no bom sentido da palavra. Eu tô aqui no ponto do Mota, e aqui no ponto do Mota tem um poste que ele colou os adesivos deles e eu colei os meus na sequência. Tem ali o da praia e o do carnaval. E teve um colega que mandou mensagem essa semana dizendo que rasgaram o meu adesivo do carnaval. E além disso, além de ter rasgado do carnaval, alguém rasgou, na verdade, né? O da praia colocaram o adesivo por cima. São tudo um bando de chinelo, né? Enfim.
Tá, mas não dá nem pra se defender muito, porque isso aí já é uma coisa meio que... Vou parar aqui junto com os taxistas. Lá atrás. Aqui é um ponto de táxi, o ponto de táxi do Teatro São Pedro. Do lado do Palácio da Justiça, inclusive. E tem uma colega aqui na frente, tem um carro aqui atrás parado que não tem ninguém. E ali na frente tem 2 taxistas. Eu vou ficar aqui parado um pouquinho. Já tocou, 966. Ah, não tô afim de ir pro Shopping Total. Me desculpa. Desculpa não. Não tem que pedir desculpa. Não quero ir pro Shopping Total, não gosto, tio. É um enrosco sair de lá depois. 13h09 da tarde. E agora a última meia hora foi arrasto. Só. Depois da Marion ali, só me ferrei. Que tranqueira que tá essa cidade. Puta que pariu, sabe? Cheio de amador e bunda mole pra todos os lados. Na verdade, pra todos os lados, não, nos mesmos lugares de sempre. Tô aqui na 7 de setembro. Bem na meiuca do centro, do lado da Praça da Alfândega. E era pra ter tocado já a corrida, só que eu devo estar de castigo agora. Motoqueiro responsável, vida louca, passou naquela velocidade toda, em meio a carros e pedestres. Enfim, tudo isso para dizer que é uma tarde normalíssima em Porto Alegre. Ó, Teresópolis. Mas eu não tô afim de buscar 7 minutos. Não vou buscar 7 minutos. Até que a corrida tava boa, 28 pila pro Teresópolis, bairro, Avenida Teresópolis. Mas não tô afim de buscar 7 minutos, lá na Caldas Júnior. Quero uma corrida aqui na 7 de setembro, cara, no mercado público. Não vai dizer que não tem. É isso que eu fico puto, sabe? Não, o estagiário quer queimar 7 minutos da minha vida. Ele quer que eu vá até a Caldas Júnior 7 minutos. E agora eu vou ficar de castigo. Ah, tu não quer rodar 7 minutos, então tu vai ficar parado 7 minutos. Vou ficar parado 7 minutos. Porque eu tô num lugar que tem corrida, entendeu? Não tem por que eu sair 7 minutos daqui. Cada minuto importa. 4h30 da tarde, vim aqui pro exposto do retorno. Posto que um dia foi do retorno, hoje é apenas o posto Poa em Porto Alegre. Aqui na esquina da Patrocínio com a Loureiro, me abastecer. Baratão, fazia tempo que eu não abastecia aqui. Esse posto ficou fechado quase um mês inteiro agora no verão. 32 pila pra Nilo, que preguiça, tio. Mas é isso que eu quero, né? Recusei José Luiz do Filho, recusei Teresópolis antes, tudo para buscar 7 minutos. Daí vim uma corridinha aqui para General Alto, aqui pertinho. Eu aproveitei que eu não tinha abastecido ainda, já estava entrando na reserva. E deu tudo certo, até foi bom. Agora eu vou pegar R$32 lá para Nilo Peçanha. 34,10, deve ser aquelas lojas de carro lá, Jeep, né? Maurício homem, vai pra loja de carro buscar o carro aonde? Na revisão. Vamos dar ali. Aqui na frente mesmo ou na oficina? Pode ser na frente. Feito então, meu amigo. Tenha uma boa tarde e uma ótima semana. Feito, tchau, tchau. Aí está, adivinha o que o Maurício veio fazer na Jeep Savaralto? Exatamente, 5h07. Agora eu tô bem onde eu deveria estar nesse horário, agora são 5h30 da tarde, tô na Eldora Berlink. Parei aqui no recuo do 646. Recusando como se não houvesse amanhã viagens para as pontas. E é complicado, para as pontas vocês me entendem, né? Para fora daqui. Daqui da onde? Da região central. Para fora do Travesseiro. Já recusei Costa Gama. 25 Barão 653. Não, mas tem que passar pela Santa Inês, nem pensar. Tudo tem que ser analisado agora. 15 pila é a melhor corrida que eu poderia conseguir neste momento. Acredita em mim. Hashtag dica do diário de hoje.
28h34 da Cristal, mas tá longe pra buscar, hein? Mas é 4 minutos a viagem, mas é quanto que eu tenho que buscar? Vamos ver pro Waze aqui. Navegação com Waze. Tá dando 5, eu vou buscar 10 para 15. Tá, ok. Tocou Costa Gama 60 pila, tocou 45 pila pra Itarragô, tocou 30 e não sei quantos lá pro Jardim Itu Sabará. Tudo viagens de 30, 40, 50 minutos, às vezes, que pagam bem na relação, tu vai olhar, tá tudo verdinho ali, maravilhoso. Só que pensa daqui a 1 hora lá nesses locais. Né? Pensou? Então tá. Então assim, agora é a hora, famosa hora de não sair de volta do rabo. É isso não? Não. Ah, sei lá. Essa eu sou obrigado a falar, mas deixa eu só me movimentar para não trancar a saída do prédio aqui. Enquanto eu pego o meu... Não tinha nem preparado para falar ainda. Não parou? Eu acho que não parou, né? Talvez tenha parado agora, então. 7h08 da noite, anoiteceu em Porto Alegre. Acabei de trazer um senhor aqui, Tiago, aqui pro Chácara das Pedras. Peguei ele no Petrópolis, uma viagem curtinha aqui. Me rendeu, no total, 44 pilas. O aplicativo me pagou 14. Daí ele entrou todo pedindo desculpa, porque ele pediu no nome da mãe dele. E daí me mandou mensagem e tal. Cheguei ali, eu vi que tá tudo de boa, que a situação não me representava nenhum tipo de perigo. Mas pensando bem, ainda tem coisas aí, ainda tem coisas a se preocupar. Então, prestem bem atenção na situação. Daí ele entrou, me pedindo desculpa, pediu muita desculpa por ter pedido no nome dela. Ele disse que normalmente ele pede no nome dele, que ele tem os 2 perfis, não sei exatamente se é isso mesmo. Tá, Indianápolis para Silva Jardim. Fechou. E daí tá, eu tô vindo com ele, eu olhei assim, não, esse cara não vai fazer nada comigo, né? Ele tem que ser muito, muito artista e tal, mas... Enfim, ele vai ver esse vídeo. Sim, Thiago. Passou isso pela minha cabeça. Né? E daí tá, daí veio o assunto do canal, porque ele viu a plaquinha, começou a perguntar, viagem de 10 minutos, tem isso. O assunto do canal, que legal, não sei o que, daí já abriu o vídeo, ferro nelas, ele falou, ele escutou assim, sabe? Ferro nelas, não sei o que, isso, pô, que legal, cara, bem engajado e tal. Eu vi que a gente boa, daí o Atlético Mineiro fez 1-0, tá dando o jogo do Inter e Atlético agora. Meu time já tá perdendo, não sei o que, o cara não tem minuto de sossego. Essa é a minha versão, ele não falou isso, mas ele falou qualquer coisa parecida. Não sei o que, Qual é teu Pix? Eu disse, ué, como assim meu Pix, né? Qual é teu Pix que eu te deixava? Antes disso, antes dele descobrir o canal, ele pediu pra eu mostrar pra ele no aplicativo como é que fazia pra deixar gorjeta pra mim. Eu disse, cara, eu tenho que finalizar com ele. Eu até sei que dá pra tu pedir, pra tu adicionar a gorjeta durante a corrida, mas eu não tenho essa experiência. E eu tava dirigindo no Nilo Peçanha, eu pensei, tá, mas eu acho que é só achar lá. Mas enfim, daí ele descobriu o canal, esqueceu do assunto da gorjeta. Eu falei pra ele que quando eu finalizasse a corrida, na hora que ele fosse me avaliar, ele ia ter essa opção de deixar a gorjeta e tal. E aí viu o canal, não sei o que, ferro nelas, meu time tá perdendo, não sei o que. Qual é o teu Pix? Eu disse, como assim meu Pix, né? Tem um Pix aí, esse QR Code aqui é teu Pix, não sei o que. Não, é uma chave aleatória. Eu disse, não, é meu celular. Daí falei meu celular pra ele, eu pensei. Quando eu comecei a falar, eu pensei, tá, alguma coisa vem, né? Eu não sei se vem, na verdade. Eu não sei se alguma coisa vem. Eu tava pensando agora enquanto falava, será que alguma coisa vem? E deu 30 pila de Pix, mas fez um Pix de 30 pila de gorjeta. A preferência é tua, ô merda. Não consegue ler as placas? E daí, tá, me deu os 30 pila, esse é fato. Muito obrigado, Thiago, valeu. Eu espero que não venha coisa... Ele tem meu celular agora, tem meu nome completo. E eu fiz uma viagem pra ele. Eu acho que não, né? Acho que não. Mas enfim, tome cuidado quando tu entrega teus dados, seja ele os dados quais forem, para estranhos, né? O Pix existe a tal do QR Code que tu mostra ali, vem uma dado aleatório e tal. Tudo bem, o cara depois vai ter acesso ao teu nome completo de qualquer maneira, mas mesmo assim... Mas enfim, tá? Vamos levar pro lado positivo. Uma viagem de 10 minutos, que no total rendeu 44 pilas, porque 14 pila no aplicativo, mais 30 de gorjeta. E os caras, gente boa. No fim, é gente boa. Ele é gente boa, só que eu achei estranho, porque era muita conversa, sabe?
Muita conversa. Mas dito tudo isso, chegar agora, pegar mais uma aqui que já até esqueci, Gui. Pegar o Gui aqui na Indianápolis para levar Silva Jardim, isso aí. Lá em cima no morro, 885, se não me engano. Lá em cima do morro, bem no meio do bairro Montserrat. Ah, chega por hoje, finalizando Petrópolis, hoje 25 para as 10 da noite aqui na rua Felipe de Oliveira, bairro Petrópolis. Finalizar por aqui o vídeo de hoje, porque eu vou dar uma carona pro Rafael, meu filho, tá saindo agora da aula. Acabou de me chamar, não me organizei para estar mais perto na hora que finalizasse a aula dele, mas tá tudo certo, isso é uma questão minha e dele. 9h30 da noite, que loucurada que foi agora por último, sabe? Que loucurada, parecia o que é sempre, né? Parecia um liquidificador. Eu fiz como de costume, que me acompanha há mais tempo aí sabe, direcionamento Barros Cassal a partir das 7h30 da noite, só para ficar na volta da URGS no Bonfim. E consegui escapar de um show do Araújo, que eu nem sabia que tinha. Depois eu descobri que Bryan Adams, porque eu passei por ali, uma hora estava tudo parado, e eu direcionado para Barros Cassal, pensei, tá, não me organizei direito, né? Deveria ter direcionado pro Moinhos, por exemplo, para ficar na curtinha. Mas deu tudo certo, fiz, sei lá, umas 8 corridas em uma hora e meia, agora em 2 horas mais ou menos. Tudo ali na volta, as corridas curtinhas. A maior que eu fiz agora foi porque caiu meu direcionamento justamente. E eu peguei ali na Cidade Baixa e trouxe aqui para Petrópolis. O resto tudo era ali na volta do Bonfim, Cidade Baixa. E eu acho que isso rende muito. Já dividi essa estratégia com vocês há muito tempo. E o final de tarde foi ok também. Depois que eu falei naquela hora que eu tava lá no Moinhos, recusando as corridas para as pontas, né? Eu consegui fazer uma sequência boa também de corridas na região e tal. Tava com uma dinâmicazinha ali, 4, 5, 6 pila. Só no Comfort, pagando ali 3, 4 reais o KM, bem interessante pro horário. O que tem que ser, né? O que tem que ser. E no mais do dia foi normal. Bem movimentado, muita tranqueira. E agora bora descansar, vamos lá pegar o Rafael, vamos pra casa. Subir esse vídeo aqui, descansar, porque amanhã tem tudo de novo. E de novo, amanhã não vai ter vlog, quinta-feira, 19 horas. Vai ao ar o 19º, acho que é o 19º episódio. Amanhã vai ser com o Antônio Aires. Foi um prazer ter recebido o Antônio aqui, troquei bastante conversa com ele, conversei bastante, foi bem legal. Para quem não sabe, Antônio Aires foi um dos meus gurus, né, da internet. Um dos caras que eu comecei a acompanhar lá atrás, antes de Thomas, antes de Marcelo Fora da Curva. O primeiro de Porto Alegre que eu comecei a acompanhar foi o Antônio Aires. E fazia muito tempo que eu não falava com ele pessoalmente, mas todo esse tempo a gente se trocou, conversa e tal, teve contato. E foi bem legal. Ele tá com um carro elétrico agora também, um Geely, acho que fala, né? E ele me mostrou o carro, inclusive a gente filmou dentro do carro dele. O carro dele, eu não cheguei a andar. Ele até me convidou para gravar o podcast no carro dele, mas eu não me senti à vontade, porque eu não estava preparado na minha cabeça para sair rodando com um carro elétrico, assim, ainda mais gravando podcast e tal. Mas quem sabe numa outra oportunidade, algum outro colega que tenha carro elétrico possa combinar de fazer uma gravação rodando em vez do Moisés, rodando com um carro elétrico, até para tirar essa febre. É um conteúdo diferente, entre aspas, né? Diferente entre aspas, porque na verdade, como eu falei no início desse vídeo, na minha opinião, o carro elétrico já não é mais futuro, é presente, né? Então tem que pelo menos pensar e analisar as situações, porque de fato o custo, né? Hoje em dia, ainda mais com essa incerteza agora que vem, não sei se pelos próximos meses, pelas próximas semanas ou pelos próximos dias, a gasolina, né? Porque estão aumentando já, os postos já começaram a aumentar, mesmo sem a Petrobras ter se mexido. Imagina quando ela se mexer. E quanto tempo vai durar isso aí, né? Esse ano tem uma Copa do Mundo, que pode ser que piore mais a situação em relação a essa guerra. Sei lá, eu tô falando assim, de telespectador no outro lado do mundo, literalmente, sem ter muita informação. Mas eu que dependo da gasolina, por exemplo, eu tenho que ficar muito esperto com isso, porque daqui a pouco tem uma crise de abastecimento, alguma coisa assim, eu tô fudido, né? Já o carro elétrico, ele tem essa vantagem, né? Tipo, não depende de uma bomba de gasolina, por exemplo. Sem contar que o custo de abastecimento, ele é bem menor que o custo de combustão. E eu não preciso falar sobre isso agora, né? Mas,
Enfim, eu te convido então para ver o episódio com o Antônio Aires amanhã às 19 horas, quinta-feira. Não vai ter vlog então amanhã. Vou procurar fazer alguma coisa no Instagram, como eu fiz ontem, como eu fiz anteontem. Então, se tu não me segue ainda no Instagram, segue lá, @Diário de Uber Oficial, tá? E é isso. Muito obrigado para quem chegou comigo mais uma vez ao final desse vídeo. Aos meus amigos inscritos, compartilhem suas redes sociais. E quem não for, eu faça imediatamente. Só para lembrar vocês, meus vídeos não tem pauta, não tem edição e não tem vergonha. Eu sou meu patrão. Nada me faltará. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Hashtag para te deixar no final desse vídeo. E eu tenho certeza que tu chegou. E a hashtag para te deixar no comentário. Eu tenho certeza que tu chegou até o final desse vídeo. É hashtag eu dirigi o elétrico. Repito, hashtag eu dirigi o elétrico. Deixa no comentário aí que eu vou ter certeza que tu chegou até o final desse vídeo. E o cara não tem um minuto de sossego. Logan final 13, F13. Um abraço, amigão do Logan, a final F13, que passou por mim aqui na Protásio Alves. E dobrou? Não dobrou ainda na esquina do Ramiro. Passei por ele agora. Tá me acompanhando, vendo que eu tô gravando, eu acho, provavelmente. Passou, foi. Ó, não consegui reconhecer ele. Se eu conheço, não reconheci. Foi.